Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Intensivão Inglês com PNL, o Intensivão Inglês com Programação Neurolinguística. Essa é a aula 2. Sejam bem-vindos, meus queridos. Eu estou muito feliz, estou com o coração explodindo de alegria e eu estou muito emocionado com as mensagens que eu recebi de muitos que participaram e assistiram a aula 1, que já estão emocionados com essa perspectiva, essa nova perspectiva de aprender inglês com amor, com entusiasmo, com qualidade. Meus queridos, essa é uma forma simples de você ser fluente em inglês. Se você ainda não entendeu por que o inglês não entrou na sua cabeça ainda, você precisa experimentar essa metodologia de aprendizagem acelerada com PNL, com programação neurolinguística, que é uma forma simples, uma forma rápida de você de verdade aprender a aprender do jeito certo, do único jeito que o seu cérebro aprende inglês para ser fluente de verdade, entender a diferença do cérebro de um adulto aprendendo uma língua estrangeira e do cérebro de uma criança que aprende a sua língua mãe, como vocês viram na aula 1. Se você não assistiu a aula 1, você tem que voltar a assistir a aula 1, porque tem que fazer sentido na sequência dessa aula. Se você ainda não me conhece, eu sou o Eustáquio Márcio Pereira, sou professor há mais de 40 anos, sou tradutor, sou intérprete simultâneo, sou Master Coach em fluência, sou especialista em PNL, em programação neurolinguística, aplicada à aprendizagem acelerada. Sou apaixonado por investigar como que o nosso cérebro aprende. Novamente, entre em profundo estado de atenção focada nessa aula, em flow, como diz a PNL, é quando o tempo do relógio para e você tem uma emoção indescritível de estar de verdade enxergando com clareza, com simplicidade, algo que você ainda não tinha conseguido entender. E o cérebro simplesmente ele tem uma descarga de substâncias de prazer, de domínio, de conhecimento e te proporciona uma sensação incrível. Pega a sua aguinha, pega o seu cafezinho, pega o seu caderno, a sua caneta, porque você vai querer pausar essa aula para fazer anotações. Meus queridos, eu já quero agradecer do fundo do coração aos milhares que participaram e assistiram a aula 1. Muitas mensagens que eu recebi de pessoas que já estavam desistindo, alguns já tinham até desistido do inglês e só agora estão enxergando uma nova possibilidade de ser fluente em inglês. Meus queridos, o que nós aprendemos na aula 1? Nós quebramos aqueles 3 mitos, lembra? Lembra daqueles 3 mitos? Aquela bobagem de que não pode pensar em inglês, que tem que aprender, que não pode traduzir, que tem que aprender a pensar em inglês. No mito 2 é aquela bobagem de que gramática atrapalha, sendo que a gramática é uma ferramenta maravilhosa. E o mito 3 é aquele mito de que você não aprende mais inglês depois de uma certa idade, ou que você leva anos e anos e anos, que é impossível aprender em menos de um ano, em um ano. E aquela bobagem de que o inglês vai entrar por osmose no cérebro através de um bombardeio aleatório de informações. Isso não vai acontecer. E nessa primeira aula nós ainda aprendemos as 3 formas verbais, lembra das formas? Lembra do IGP, do verbar, verbando e verbado? Vocês entenderam a lógica das 3 formas nominais, né? O verbar é o infinitivo, o verbando é o gerúndio e o verbado é o particípio. O verbar em inglês é o verbo com a partícula to antes, né? Igual aqui, por exemplo, do exercício número 1. To go, ir. I like to go to the park. Eu gosto de ir ao parque, né? O gerúndio é quando o verbo está terminando em ing, que é o fazendo, né, o verbando. E o verbado é quando o verbo está sendo auxiliado pelo verbo ter. Eu tenho feito alguma coisa, eu tenho verbado, né? Eu tenho, igual o exemplo 3 aqui, ó, você tem sonhado, you have dreamed, né? Ou então, do número 4, né? She had given, ela tinha dado. Então é o verbar, verbando, verbado, meus lindos. E eu tenho certeza que ficou bem claro para você. E o que nós vamos aprender aqui agora nessa aula 2? Você vai entender que fluência não é saber muito. Por que ser fluente não é saber muito? E sim saber o simples com excelência. Saber o pouco bem sabido é saber o essencial. E você não leva muito tempo para instalar esse pouco e saber esse pouco bem sabido. A grande verdade é que as escolas tradicionais
desse modelo fracassado de ensino da língua inglesa morre de medo de você descobrir que se você souber o pouco bem sabido, você já é fluente. E eles morrem de medo de você descobrir também que não leva mais do que 9 meses, entre 6 meses a 9 meses, estudando do jeito certo, estudando 1 horinha por dia. Ou pelo menos 5 horas por semana você consegue ser fluente em inglês entre 6 a 9 meses. E você também, nessa aula 2, eu vou te ensinar a primeira das 2 técnicas poderosas de programação neurolinguística que vão de verdade expandir, transformar o seu cérebro em uma máquina de aprender inglês. São 2 técnicas de programação neurolinguística simples, mas poderosíssimas técnicas. E nessa aula 2 também você já vai aprender a segunda roda dentada, que tem 5 dentes. Então vamos ao que interessa, meus queridos. O que é o essencialismo? É você focar no que dá resultado para o seu aprendizado. É você instalar esse pouco que eu organizei na minha metodologia. Que eu organizei e eu chamei esse pouco de Fluency Gear, engrenagem da fluência. Por que é uma engrenagem? Porque uma engrenagem é um conjunto de rodas dentadas, que uma que se engrena na outra e faz todas rodarem, todas girarem. E é incrível, porque quando eu vejo uma pessoa assim traumatizada com o inglês, me dizendo: professor, eu já estudo inglês há não sei quantos anos, eu tenho até vergonha de falar que eu estudo inglês há 8 anos, há 10 anos, o meu inglês é todo travado. A minha pronúncia não é legal, o meu ouvido não é treinado para entender, professor, eu tenho até vergonha de falar. E é super natural que essa pessoa tenha vergonha de falar que já estuda inglês durante 8 anos ou 10 anos, porque não tem cabimento, porque na verdade ela foi enganada. Ela foi bombardeada com um formato, um modelo de ensino totalmente equivocado. Inglês não é uma disciplina acadêmica que se estuda para tirar nota mínima na prova, para passar de ano, não. É uma competência, é uma habilidade de psicomotricidade. Você tem que aprender com amor, com qualidade, com leveza, com suavidade, dando risada, com prazer, não é sendo torturado. O cérebro não aprende habilidades de psicomotricidade sob estresse, não. Tem que ser com alegria, com leveza, meus queridos. E é esse pouco que eu vou instalar no seu cérebro para você ser fluente de verdade. Ser fluente, como eu disse, não é bombardear o seu cérebro com quantidades de informação avulsa, vocabulário avulso. Não, você tem que aprender a montar as frases de forma lógica. O cérebro do adulto para aprender uma língua estrangeira não é igual ao cérebro de um papagaio que ouve sem saber o significado do que está ouvindo e repete sem saber o significado do que está repetindo. É saber o pouco bem sabido que te torna fluente. É ter uma base muito bem construída. Se você tem uma base, um alicerce sólido, bem construído, você consegue alcançar a fluência rapidinho. Se você tem pouca base, você para alcançar a fluência, você tem que ser um Homem-Aranha. E Spider-Man, Homem-Aranha só existe no desenho animado e no cinema. Na vida real não existe Homem-Aranha. Não existe. Só Homem-Aranha e lagartixa que dá conta de andar na parede. Simples assim, meus queridos. Então, aprenda o simples com amor e consolide esse simples na ponta da língua, criando as memórias de longo prazo para você ter todo esse alicerce, porque, como eu disse, a fluência da língua inglesa é saber organizar o pouco, esse pouco que consiste em 4.500 palavras, que você consegue instalar no seu cérebro e saber como que essas palavras se organizam para você montar as frases com simplicidade, mas com competência. Como eu disse, a fluência não é um prédio de 15, 20 andares. É um sobrado. It's a duplex house. It's not a 15 or a 20-story building. Não é um prédio de 15. Story, além de story, também significa andar. It's not a 15th floor or a 15-story building. It's a duplex house, que tem uma solid foundation, uma fundação sólida, a ground floor, um andar térreo, and an upstairs floor, e um andar de cima. That's it. That's all you need to be fluent. Isso é tudo que você precisa para ser fluente. Então, por que não focar com amor e qualidade e aprender esse pouco? Instalar essa engrenagem cognitiva da fluência, essa engrenagem, esse pouco dessas 10 rodas dentadas.
e saber com qualidade, com profundidade, com domínio em nível de excelência desse pouco, tendo estudado com amor, com leveza, com qualidade, com paixão. Essa engrenagem maravilhosa, com 10 rodas dentadas que você não leva mais do que 9 meses, entre 6 até 9 meses no máximo para poder instalar no seu cérebro. Meus queridos, agora presta atenção. Eu vou te ensinar a técnica chamada shadowing. Shadow quer dizer sombra. É a técnica de repetição igual uma sombra. Acompanhar o que você... repetir o que você está ouvindo na velocidade que você está ouvindo. Mas no início é difícil. Lembra quando eu contei para vocês na primeira aula que eu fazia shadowing intuitivamente, tocando as fitas que eu tinha gravado daqueles minutinhos da rádio canadense que eu sintonizava no meu rádio toca-fita da Sanyo, ondas curtas, lembra? Eu ficava ouvindo e tentava adivinhar o que é que o meu ouvido estava ouvindo e escrevendo, olhava no dicionário, tentava adivinhar como que a palavra era escrita e olhava, não era assim, de repente eu achava e eu colocava aquela palavra naquele contexto, fazia sentido. Eu usei intuitivamente a técnica de shadowing lá em 1980, com esses 2 recursos de altíssima tecnologia de ponta, né? Os dicionários da Barça e esse rádio toca-fita de ondas curtas. É assim que eu me tornei apaixonado, que eu me apaixonei e me tornei professor com 14 anos de idade. 1 ano depois de ter bombado, de ter repetido na 5ª série. Eu fazia justamente essa técnica de shadowing. Só que no início é difícil fazer o shadowing. O shadowing é ouvir e ir repetindo na mesma velocidade. Então o que eu fazia? Eu pausava. Eu fazia o shadowing, que na verdade é o shadowing faixa branca. Eu estava no início. Com o tempo a gente vai mudando de faixa, né? Passa para amarela, laranja, verde, azul, e aí vai até a faixa preta. A faixa preta realmente é ouvir, né? Escutar, entender e repetir na mesma velocidade. Mas isso não acontece da noite para o dia. A gente tem que ir treinando, mudando de faixa. Nós começamos com self-dictation. E é justamente essa técnica que eu ensino e treino os meus alunos nessa técnica de ouvir e escrever e repetir, pausando, vai ouvindo, pausando e escrevendo e repetindo. Pausa para refletir, para assimilar o significado do que está ouvindo, para o que você está ouvindo se transformar em escutar, para o seu ouvir se transformar em escutar, porque essa é a diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é simplesmente perceber o barulho, escutar é interpretar o significado daqueles sons, daqueles barulhos, né? Então é pausando, é refletindo, é buscando, associando semanticamente o que você está ouvindo com o que você sabe em português, com as memórias que você já foi capaz de armazenar. E aí esses trilhos neuronais vão sendo criados, as memórias de longo prazo vão sendo criadas, entendendo a lógica por trás das estruturas dos padrões estruturais, dos padrões semânticos de significado e dos padrões fonéticos, da pronúncia, treinando sempre, exagerando o seu aparelho fono-articulatório na repetição das palavras. E aí, com o tempo, esse self-dictation, que é o shadowing faixa branca, se transforma em shadowing faixa preta, black belt. Faixa branca é white belt. White belt é o self-dictation. Nós começamos com a faixa branca e a gente vai treinando até transformar nossa competência em faixa preta. E aí nós vamos ouvindo e repetindo e treinando os músculos e treinando a capacitação e a criação das memórias de longo prazo. Agora prepare-se para fortes emoções. É agora que eu vou começar a instalar a segunda roda dentada da engrenagem da fluência no seu cérebro. E essa roda dentada tem 5 dentes, são os pronomes. Pronome significa, está no lugar dos nomes, está no lugar dos substantivos. Tem pronome, em português, é o eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, que são os pronomes que têm função de sujeito. Sujeito é aquele que pratica a ação do verbo. Então tem o pronome pessoal, que indica pessoa, tem os pronomes possessivos, que indica posse, que é meu, seu, dele, dela, nosso, vosso, deles ou delas, né? E tem os pronomes aqui na coluna laranja, que são os pronomes reflexivos ou enfáticos. Reflexivos ou enfáticos significa que a ação está refletindo no seu praticante. O que é um pronome reflexivo? Quando a ação reflete em quem a praticou. Por exemplo, eu me amo. Quem que é o sujeito do verbo amar? Eu. E quem que está sofrendo a ação do verbo amar? Eu.
Então, nessa frase, eu me amo, eu sou o sujeito e o objeto ao mesmo tempo, não sou? Então, eu tenho que usar o pronome reflexivo, porque a ação do verbo refletiu no seu praticante. Né? Por exemplo, ela se olhou no espelho. Quem olhou? Ela. E quem foi olhada? Ela. Então, she looked at herself in the mirror. Ela olhou nela mesma no espelho. Olha que legal. Então, entendeu o conceito de ação reflexiva? Quando a ação do verbo é praticada e sofrida pela mesma pessoa. Por exemplo, ela se olhou. Quer dizer, ela olhou e foi olhada. Eu me amo. Quer dizer, eu pratiquei a ação do verbo amar e sofri a ação do verbo amar. Estou sendo amado. Eu amo você é I love you. Eu amo ele é I love him. Eu amo ela, I love her. Então, esses pronomes aqui, ó, pessoais que vocês estão vendo aqui em azul, são os pessoais. O azul e mais escurinho são aqueles que têm função de subject, sujeito. E os que estão aqui em azul clarinho são os que têm a função de objeto. Então, por exemplo, o que é objeto? Não é objeto de ser um objeto, não. Quando eu falo eu amo ela, I love her, tem que ser I love her, porque o her é ela objeto. Ah, mas e se eu esquecer do her e falar I love she? Eu amo ela. Tá errado. Porque she é ela quando for o sujeito do verbo. Ela me ama. She loves me. She loves me. She loves you. Ela ama você. She loves him. Ela ama ele. Então, esses aqui do lado esquerdo da coluna azul mais escurinho é o sujeito. E aqui é o objeto. Do azul clarinho é o objeto. Então, olha lá. I, me. Repeat. You, you. Não tem diferença. You pode ser sujeito ou objeto. He, him. Ele, sujeito he. Ele, objeto him. She, her. She é ela, sujeito, praticando a ação do verbo. E her é ela, objeto, sofrendo a ação do verbo. O que é sofrer a ação do verbo? É ser o objeto do verbo. Por exemplo, I love her. Eu amo ela. É claro que o correto em português é eu a amo. Né? Mas todos nós falamos eu amo ela. Né? Não tem problema nenhum. Eu não estou aqui para ficar falando português perfeitamente, não. Quero te ensinar a lógica da construção da frase. Vamos agora para o pronome neutro it. Em português não existe esse pronome neutro, né? Em inglês tem o it, que quer dizer ele ou ela para coisas ou animais. Por exemplo, você gosta de pizza? Do you like pizza? Você fala, yes, I like it very much. Eu gosto ela muito. Ela o quê? Da pizza. I like it. Yes, I like it. I like it. Eu não posso falar I like she. She não é ela para pizza. It é que é ela para pizza. E it pode ser tanto o sujeito como objeto. Eu posso falar I like it. Eu gosto dela, da pizza. Como eu posso falar it's my favorite food. Ela é minha comida favorita. Ela o quê? The pizza. Pizza is my favorite food. Né? Do you like pizza? Você gosta de pizza? Aí você fala yes, it's my favorite food. Ela é minha comida favorita. Agora, a primeira pessoa do plural. Eu queria só lembrar aqui que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pronomes do singular, né? Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, you, que é o tu. A gente fala que you é você, né? Porque a gente não usa você a gente não usa tu nem vós, mas na verdade, you é tu ou vós. E é engraçado que o mesmo you é segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural, tá vendo? You. Só identifico se é tu ou vós, ou seja, se é você ou vocês no contexto, tá? Então, he, she, it são os 3 pronomes da terceira pessoa do singular, né? Ele, he, ela, she, pra gente. Agora, it, ele ou ela para coisas ou animais. Primeira pessoa do plural, nós. Primeira do singular, eu. Primeira do plural, nós. A segunda pessoa do singular, tu, né? Quer dizer, você. E segunda do plural, you. Vós, vocês. Os pronomes da terceira pessoa do singular são 3, he, she ou it. E o pronome da terceira pessoa do plural é um só, they. Então, they é o plural de he, de she, de it. Então, o que quer dizer they? Eles, pra gente. Elas, pra gente. E eles ou elas para coisas ou animais, porque they é o plural de it. Por exemplo, cadê a Maria mais a Francisca? They are in the living room. Elas estão na sala. As mulheres. Cadê o John mais o Peter? They are in the garage. Eles estão na garagem. Cadê os livros? They are on the bookshelf. Eles estão na estante. Cadê as cadeiras? Where are the chairs? They are in the kitchen. Elas estão na cozinha. Então tá vendo que they é eles ou elas para tudo. Para gente, para coisas e para animais. Então, azul clarinho, azul escuro, sujeito, subject.
azul clarinho, função de objeto. Não está praticando a ação do verbo, está sofrendo. Então fica we, vamos treinar aqui do plural. Nós, sujeito, we. Nós, objeto, us. Vocês, sujeito, you. Vocês, objeto, you. Eles ou elas, sujeito, they. Eles ou elas, objeto, them. Them. Então, por exemplo, they are my parents. Eles são meus pais. I love them. Eu amo eles. They are my parents. Eles são meus pais. They are my father and my mother. Eles são meu pai e minha mãe. Tá? Parents não é parentes, não, é pais. I love them. Eu amo eles. Então, they're my children. São meus filhos. I love them. I love them. Eu amo eles. Eu os amo. Agora vamos ver aqui em verde. O verde escurinho é o adjetivo e o verde clarinho é o pronome. Qual que é a diferença de significado? Nenhum. Porque my é meu e mine também é meu. Meu, meus, minha, minhas. Não tem diferença de significado. Your e yours com S é a mesma coisa. His ou his aqui também é a mesma coisa. Não tem diferença. Her ou hers com S não tem diferença. It's ou its não tem diferença de significado. Our sem S com ours com S é a mesma coisa. Tá? Our é nosso. Nosso, nossa, nossos, nossas. Tem gente que tem um conceito equivocado do que é our e ours. Tem gente que acha que our é nosso e ours com S é nossos no plural. Não, esse S não tem nada a ver com plural. Tem gente que acha que your é seu e yours é seus no plural. Não, tem nada a ver. Esse S aqui, ó, que está adicionado aqui nos adjetivos possessivos a partir do your aqui, que é da segunda pessoa do singular, porque o primeiro aqui muda de my para mine, né? Esse Szinho aqui no your, que virou yours, né? No her, porque o his não mudou. O her, que virou hers. O it também não mudou. O our, que virou ours. O your, que virou yours. E o their, que virou theirs. Esse Szinho não é de plural. Então isso aqui é uma grande de uma armadilha, né? Às vezes você pergunta para a pessoa, você pergunta para o aluno assim, se your é seu, o que é yours com S? Ah, deve ser, é seus. Não é seus. Então, o que é a diferença? É que esses aqui que estão no verdinho escuro, estão sempre antecedendo um substantivo. Estão sempre antes de um substantivo. Por quê? Por isso que eles são chamados de adjetivos, porque o adjetivo em inglês está sempre antes. Né? A qualidade está sempre antes, por exemplo. Em português eu posso falar, ela é uma garota bonita. Em inglês você tem que falar, ela é uma bonita garota. She's a pretty girl. Ou ela é uma linda garota. She's a beautiful girl. Né? Ele é, em português eu posso falar, ele é um garoto, ele é um menino inteligente. Em inglês eu não posso falar ele é um menino inteligente, tem que falar ele é um inteligente menino. He's a smart ou intelligent. He's an intelligent boy. He is an intelligent boy. Ele é um inteligente garoto. Ou he's a smart boy. O presidente dos Estados Unidos não mora na Casa Branca, ele mora na Branca Casa. Eu não moro numa casa verde, eu moro numa verde casa. It's a greenhouse. Aliás, greenhouse, em inglês tem outro significado além de casa verde. É estufa. Aquela casa onde é toda cercadinha para poder plantar viveiro de mudas, né? Meus queridos, a qualidade em inglês está sempre antes da coisa qualificada, antes do substantivo. Então, por exemplo, depois de my, sempre tem o que é meu. Por exemplo, my dog, my house. Agora, o mine não tem a coisa que é minha. Ela está implícita, ela está embutida. Eu costumo falar que esses pronomes aqui na coluna do verdinho claro, meus queridos, são os pronomes possessivos grávidos. A coisa que é possuída, a coisa que é minha, a coisa que é sua, a coisa que é dele, dela, nosso, vosso, ou deles ou delas, está implícita. Como assim, teacher? Me explica. Claro que eu explico. Digamos, nós estamos falando sobre carro. Estamos falando que o seu carro é branco. Aí eu falo assim, mine is black. O meu é preto. O meu é preto. Mine is black. Eu usei esse meu aqui, ó. Ah, mas se eu esquecer e falar my is black, errou. Simples assim, tá errado. Se você falar meu, usando esse meu aqui, você é obrigado a falar o quê? Por exemplo, my car is black. Meu carro é preto. Certo? Agora, se você quiser falar simplesmente o meu é preto, você tem que usar esse pronome possessivo grávido aqui, ó, da coluna do verde claro. Mine is black. Meu cabelo é cinza.
que quer dizer grisalho em inglês, né? My hair is gray. My hair is gray. Yours is black. Yours is black. O seu é preto. Tá vendo que esse yours não tem nada a ver com plural? Yours não é plural. Eu falei, yours is black. O seu é. Quando eu falo yours, eu tô falando o seu. E a coisa que é sua já está implícita por causa do contexto do diálogo. É numa sequência de um contexto que eu já sei, foi indicado anteriormente sobre o que nós estamos falando. Então, his, quando está antecedendo o adjetivo, quando está antecedendo o substantivo, com função de adjetivo, né, possessivo. Ou não, é a mesma coisa, his. Não tem diferença, porque já tem S. Agora, dela, quando tem a coisa que é dela, é her, sem S. Quando não tem, é hers. Ok? Por exemplo, o meu dicionário não é bom. My dictionary is not so good. Meu dicionário não é tão bom, não. Hers is excellent. Hers is excellent. O dela é excelente. Hers is excellent. Porque na sequência, a pessoa com quem eu estou falando vai entender que se trata de dicionário, porque eu estou falando sobre dicionário. Olha que legal. My dictionary is not so good. Meu dicionário não é tão bom. Hers is excellent. O dela é excelente. Tá vendo? Hers. Para eu não precisar falar her dictionary. Se você quiser falar her dictionary is excellent. My dictionary is not so good, but her dictionary is excellent. It's okay. Quer falar dictionary de novo? Pode falar. Tá vendo que legal, meus queridos? E assim por diante. Isso acontece com its, com nosso, né? Nosso, our, ours com S, quando está embutido, quando o substantivo está lá implícito, né? Embutido no pronome. Your, yours e their, theirs. Por exemplo, a minha casa é verde, my house is green, but theirs is white. Mas a deles é branca. A deles o quê? Their house. Eu falei theirs is white porque eu não quis falar their house is white. Se eu falar house, eu vou usar esse there aqui, ó. Their house is white. Their house is white. Ou simplesmente theirs is white. Então tá claro os pronomes que indicam pessoas e posse. E ficou claro também os pronomes reflexivos quando a ação está refletindo no seu praticante. Só falta eu te explicar agora o pronome enfático. O pronome enfático é quando eu quero fazer uma ênfase. Um exemplo de pronome enfático é assim, ó. Todo ano eu contrato um pintor para pintar a minha casa, mas esse ano eu estava sem grana e eu pintei a minha casa myself. Esse ano eu estava sem grana and I painted my house myself. O que significa esse myself? Porque a palavra self quer dizer ego, myself quer dizer meu ego. Quando eu falo I love myself, eu amo meu ego, quer dizer, eu amo a mim mesmo, eu me amo. Aí é função reflexiva. Agora, quando eu falo this year I painted my house myself, esse ano eu pintei minha casa myself, significa que foi eu mesmo. Então, myself nesse contexto é eu mesmo. Eu não contratei, I didn't hire a painter to paint my house this year. Eu não contratei um pintor para pintar minha casa esse ano. I painted it. Eu pintei ela. I painted it. Aqui, esse it aqui, ó. Pintei ela, a casa, né? I painted it, objeto. Myself. I didn't hire anybody to paint it. I painted it myself. Eu não contratei ninguém para pintá-la. I painted it myself. Ficou clara a função de enfático, enfatizando que foi eu mesmo que a pintei. E isso se aplica para yourself, quer dizer, você mesmo, himself, ele mesmo, herself, ela mesma, itself, ele ou ela mesma, para coisas ou animais, ourselves, nossos egos, que são nós mesmos, yourselves, vossos egos, que são vocês mesmos, e themselves, que é deles egos, que é eles mesmos. Vocês estão vendo aqui um asterisco vermelhinho aqui, ó? Nessa coluna alaranjada, ele está falando a origem, por exemplo, aqui nas primeiras e segundas pessoas, eles são formados a partir do adjetivo possessivo, ó, myself, yourself. Aqui, ó, do plural também, ó, ourselves, yourselves, da primeira e da segunda pessoa, tanto do singular como do plural, eles são formados a partir do adjetivo. E das terceiras pessoas, tanto do singular como do plural, ele é formado a partir do oblíquo, do pronome pessoal do caso oblíquo, ou pronome pessoal do caso objeto, que tem função de objeto.
Então, por exemplo, se a gente fosse seguir a ordem, seguir a lógica, eles deveriam ter sido todos formados a partir dessa coluna aqui, ó. Não é myself, yourself, tu deveria ser his self, mas não é, é himself. Olha que coisa engraçada. Né? Herself, itself. Agora volta, ó. Ourselves, yourselves. Então, seguindo a lógica, deveria ser their selves, mas não é their selves, é them. Themselves. Themselves. Só isso. Só para te falar que nas primeiras e segundas pessoas ele é formado a partir do adjetivo possessivo e nas terceiras pessoas, tanto singular como do plural, é formado aqui do objeto, do pronome pessoal objeto. Him, self, herself, itself e themselves. Tá vendo que legal? Meus lindos, agora eu quero que você treina comigo, hein? Vamos lá. Eu tenho um cachorro. Vamos lá. I have a dog. Este cachorro é para mim. This dog is for me. It's for me. Oh, it's for me. É para mim. Então, eu é o sujeito do tenho. Me é mim. É o pronome oblíquo. Esse é meu cachorro. This is my dog. Ele é meu. Como é que eu falo só? Ele é meu. It's mine. Como é que eu falo? Ele é meu cachorro. It's my dog. Ou this is my dog. Você pode falar it's my dog. Ele é meu cachorro. This is my dog. Este é meu cachorro. Como você pode usar o that is my dog. Aquele é meu cachorro. Você pode falar do jeito que você quiser. This, este, that, aquele ou it. Simplesmente. Ele. Agora como é que fala? Este é meu. This is mine. Como é que fala? Ele é meu. It is mine. Ou it's grudado, né? Você pode falar separado. It is mine ou it's mine. Ele é meu. Agora vamos para a segunda pessoa do singular. Você tem um gato. You have a cat. O gato ou este gato ou aquele gato é para você. This cat é este gato. That cat é aquele gato. The cat é o gato. Você viu a diferença de this com that com the? O que você quer falar? Este gato, então é this cat. Quer falar aquele gato? É that cat. Quer falar o gato? É the cat. The, T-H-E. Um artigo definido. O, a, os, as. The. O gato é para você. The cat is for you. Eu vou abrir a porta para você. I'm gonna open the door for you. Para você. Aquele é seu gato. That is your cat. Ele é seu. It's yours. Aí se você falar só seu, tem que ter o S. Se você não falar ele é seu gato, se você não falar gato depois de seu, esse seu tem que ter o S. Para compensar a ausência do gato. Ele é seu gato, é it's your cat. It's your cat. Agora, se eu quiser falar ele é seu, it's yours. Tem que ter o S. Nossa, eu saco, mas tá simples demais para entender isso. Mas é simples mesmo. E você só entende se ficar simples, se ficar claro diante dos olhos do seu entendimento. Simples assim. Agora vamos para a terceira pessoa do singular pra gente. Ele tem um carro, por exemplo. He has a car. Conjugação do verbo ter aqui para he, she, it, has. Ele tem um carro. He has a car. He has a car. O carro é para ele, hein? The car, o carro. Ah, mas eu quero falar este carro. Então fala desse. Ah, eu quero falar aquele. Então fala that. Ah, não, eu quero falar o carro. O carro é para ele. The car is for him. The car is for him. O carro é para ele. Ah, teacher, eu acho que eu vou esquecer. Vou falar the car is for he. O carro é para ele. Não, he é quando esse ele está sendo o sujeito do verbo, praticando a ação do verbo. Quando eu falo o carro é para ele, esse ele não pode ser he. É o him. The car is for him. O carro é para ele. Igual, por exemplo, eu amo ele. This is my father. Esse é meu pai. I love him. Eu amo ele. Ah, mas eu acho que eu vou esquecer. Vou falar I love he. No início, você vai confundir. Você vai ter aquela dificuldade de identificar a função do he e do him. Com o tempo você vai entender. Mas você tem que entender a lógica. Você acha que você vai falar bonitinho sem entender que he é sujeito e him é o objeto do verbo? Não é o praticante da ação do verbo. Aquele carro é dele. That is... Não, aquele é dele carro. That is his car.
That's his car. De quem que é aquele carro lá? That's his car. Aquele carro é dele. Ou então, that's his. Aquele é dele. That's his. O his não tem diferença, né? Já tem S. Então, that's his car ou that's his. Agora, ela tem um carro. She has a car. Ah, não. Eu coloquei aqui, foi outra coisa. Foi long hair. Cabelo comprido. She has long hair. Ela tem cabelo comprido. Ok. That. O que eu coloquei aqui? Hairdresser. Não, hair dryer. Hair dryer é o secador de cabelo. Então, aquele secador de cabelo é pra ela. Ela tem cabelo comprido, né? Então, aquele secador. Então, that hair dryer. Pra que esse secador de cabelo? Não, it's for her. É pra ela. It's for her. It's for her. Então, her é ela, objeto. Aquele é o secador de cabelo dela. Como é que fica? That is her hair dryer. That is her hair dryer. Ele é dela. It's hers. Aí tem que ter o S. It's hers. It's hers. Olha o exemplo que eu dei aqui agora com o pronome neutro it. It has a timer. Ele tem um temporizador. Tem um timer. Ou então ele tem um rabo. Digamos o gato, né? O gato tem um rabo. It has a... Aqui, ó. Deixa eu voltar nessa imagem aqui pra você ver o gato. Olha lá. The cat is licking itself. Lick é o verbo lamber. The cat is licking itself. O gato está lambendo ele mesmo. Em português é a mesma coisa você falar, o gato está se lambendo. Por que eu vou usar itself? Porque quem está lambendo? O gato. E quem está sendo lambido? O próprio gato. Então eu vou usar o itself, que é o pronome reflexivo. Itself. E por que você usou itself? Porque eu não sei se é gato ou gata. É neutro. Você tem um gatinho. Carinhosamente você poderia até falar My cat is licking himself. Porque ele é um gato macho. Carinhosamente você poderia até usar o himself. Ou se fosse uma gatinha fêmea, você poderia falar My cat is licking herself. Meu gato está lambendo ela mesma. Mas se eu olho pro gato, não sei se é gato ou gata, e eu vejo o gato se lambendo, eu falo The cat is licking itself. Porque eu não sei se é gato ou gata. Tá vendo que legal? Então, se o secador é dela, if the hair dryer is hers, she dries it herself. Ela seca ela mesma. She dries it herself. Eu esqueci. Eu estava treinando só aqui essa imagem que eu tinha passado para vocês. Aqui não tinha o reflexivo, né? Essa aqui tá o reflexivo. Essa imagem aqui tem tudo que essa tem, mais os reflexivos. Eu já quero, então, já usar os reflexivos, tá? Por exemplo, this is my dog, it's mine. Esse é meu cachorro, ele é meu. I walk it myself. Eu caminho ele eu mesmo. Eu não contrato ninguém para andar com o meu cachorro na pracinha. I walk my dog myself. Você contrata um dog walker, um caminhador de cachorro? A dog trainer. Do you hire a dog trainer to walk your dog? Você contrata um treinador de cachorro para caminhar com seu cachorro? Não. I walk it myself. Every day in the park. Eu caminho ele eu mesmo. Você alimenta ele. Olha lá, you feed it yourself. Você tem um gato, né? And you feed it yourself. Você alimenta ele você mesmo. Você está vendo que a função aqui do myself e do yourself foram funções empáticas ao invés de reflexiva? Reflexiva é na frase I love myself. Eu me amo. Né? Agora, quando eu falo you feed your cat yourself, você alimenta o seu gato você mesmo, é função empática, que você não transfere essa responsabilidade para ninguém. Dá comida pro seu cão, pro seu gato. Então, you feed it yourself. If the cat is yours, se o gato é seu, well, the cat is yours. You have to feed it yourself. O gato é seu. Você tem que dar comida para ele você mesmo. Não fica pedindo pros outros botar comida pro seu gato, não. Don't ask anybody to feed your cat for you. Não pede ninguém para alimentar seu gato para você, não. You feed it yourself. The cat is yours. O gato é seu.
It's your cat. The cat is yours. Or the cat is your cat. Feed it yourself. Dá comida para ele. Você mesmo. Olha que legal. Já vamos aproveitar aqui e treinar os pronomes enfáticos ou reflexivos aqui. Vamos ver se no exemplo aqui do cabelo, do secador, olha lá, ó, she dries it. Ah, não, he washes it himself. O que é he washes it himself? Ele lava ele mesmo. Ele não leva no lava-jato, não. He has a car, he washes it himself. Ele lava ele mesmo. Tem que ter um S aqui, porque quando o sujeito é terceira pessoa do singular, tem que botar um S no verbo. É a única dificuldade do inglês comparado com o português. A única dificuldade é de conjugação verbal no presente. Tem que ter um S quando o sujeito for he, she ou it. Todos os verbos. Por exemplo, eu gosto, I like, você gosta, you like. Agora ele gosta, he likes. Tem que pôr o S. Eu acho super estranho. Super estranho. Porque S, a lógica do S é indicar plural. Né? O segundo S aqui que a gente viu, que não está indicando plural. O primeiro S que a gente viu que não indica plural é o S que a gente coloca no adjetivo possessivo para virar pronome possessivo, quando não tem o substantivo depois. E agora o S de novo, sem ter função de plural, que é o S que eu tenho que colocar no verbo para conjugar na terceira pessoa do singular, que é he, she ou it. É meio maluco, não é? Mas quando você entende a lógica, fica fácil. Olha aqui, she dries it herself. Ela seca ele ela mesma. Ela não vai pro salão. She doesn't like to go to a hair salon. Ela não vai para um salão de cabelo. She dries it herself. Ela seca ele ela mesma. Olha que legal. Agora o exemplo aqui do timer, eu dei aqui por causa da cafeteira. Eu tenho uma cafeteira que eu adoro. Eu sempre quis ter uma cafeteira dessa, porque eu boto a água, o café, e amanhã cedinho eu já desço já sentindo o cheirinho do café. And I set the timer so the coffee maker can make the coffee tomorrow morning at 6 o'clock in the morning, às 6 horas da manhã. E eu marco o timer, né? I set the timer e eu já desço sentindo o cheirinho. É muito legal. Então, my coffee maker has a timer. A minha cafeteira tem um timer. Right? Olha lá, it has a timer. The timer, como é que é? The timer is for it. O timer aqui não ficou tão legal. O timer é para ela, para a cafeteira, né? That is its timer. Aquele é o timer dela. De quem? Da cafeteira. It's its. Ele é dela, da cafeteira. It turns itself on and off. A cafeteira, my coffee maker turns itself on and off when the coffee is made. Quando o café tá feito, tá pronto. When the coffee is ready, it turns itself on. I set the timer. It's like an alarm. É como se fosse um alarme, né? And then it starts making the coffee in the morning. Começa a fazer o café de manhã. Então, ele se liga. It turns itself on and it turns itself off when the coffee is made. Ele se liga e se desliga. It turns itself on, makes the coffee, and then it turns itself off. Quer dizer, ele se liga, a cafeteira liga ela mesma para o on, vira ela mesma para o on, passa o café, and it turns itself off. E ela se desliga sozinha, depois que o café está pronto. Olha que legal. My coffee maker is automatic. It has a timer. Of course, you have to set the timer. É claro que você tem que programar o timer. Né? Have to set. To set é programar, ajustar. You have to adjust the timer for tomorrow morning. Para amanhã cedo. Mas está vendo que legal essa construção? My coffee maker turns itself on to make the coffee. A minha cafeteira se liga para fazer o café. E depois que o café está pronto, after the coffee is made, it turns itself off. It turns itself off. Ela vira ela mesma para o desligado. On é ligado, off é desligado. Olha que legal. Então você tem que entender a lógica. Como é que você vai entender uma construção dessa sem traduzir palavra por palavra e saber como que essa frase é construída? Como que uma frase dessa vai entrar por osmose e você vai reproduzir essa frase sem entender o padrão, a lógica estrutural de construção dessa frase? It's impossible to learn how to speak English fluently without translating. É impossível aprender inglês fluentemente sem traduzir. Legal, né?
Ah lá, o gato tem um rabo. The cat has a tail. Tail é rabo. Né? That is its tail. Aquele é o rabo dele. De quem? Do gato. It's its. De quem que é esse rabo aqui? It's its. Ele é dele. It licks its own tail. It licks itself. Ele lambe o próprio rabo. The cat is licking itself. O gato está lambendo ele mesmo. Olha que legal. Vamos para a primeira pessoa do plural agora. Nós temos um website. We have a website. Nós temos um site, né? And that website is for us. Aquele website é para nós. Então, nós como objeto é us. This is our... Agora é o adjetivo possessivo. This is our website. Esse é o nosso website. Ou ele é nosso, sem falar website, quando está grávido, né? It's ours. It's ours. It's ours. De quem que é esse website aqui? It's ours. Ele é nosso. Tem que ter o S. Ou então, it's our website. You found it. No, we designed it ourselves. Nós criamos, to design, é criar, desenhar, projetar. Nós projetamos o nosso site nós mesmos. Nós não contratamos um web designer. A web designer. We didn't hire a web designer to design our website. We designed our website ourselves. Nós não contratamos um web designer para to design our website. We designed it ourselves. Nós desenhamos ele, nós criamos ele, nós mesmos. Esse ourselves aqui está tendo função reflexiva ou enfática? Claro que é enfática, porque nós não contratamos ninguém para criar o nosso website. We created it, we designed it ourselves. Nós criamos ele, nós mesmos. Tá vendo que legal? Tá vendo que incrível? É incrível. Então, quando você está aprendendo, você tem que estar pausando, entendendo, copiando e repetindo. Isso é aquela técnica poderosa de shadowing, que você vai fazer no início como faixa branca, claro, pausando. O que é o shadowing faixa branca? É o shadowing pausando. Porque você não consegue repetir na mesma velocidade que você está ouvindo. Né? Olha que legal. Agora, vamos ver. You have a job. Vocês têm um emprego. That job is for you. Aquele emprego é para vocês. That is your job. Aquele é o emprego de vocês. That's yours. Aquele é o seu, né? That's yours. You found it yourselves. Vocês mesmos procuraram os empregos e acharam. Found é o passado do verbo to find, achar. You found it yourselves. Vocês acharam vocês mesmos. E por último, na terceira pessoa do singular, do plural aqui, they, eles. They have a house, eles têm uma casa. That house is for them. Aquela casa é para eles. Então tem o eles aqui, sujeito they, e o eles, objeto them. Tem o deles aqui quando tem a casa depois, que é that is their house. Aquela é a deles casa. Vocês viram que o adjetivo possessivo está sempre antes de um adjetivo. Né? Português é meio maluco, por exemplo, aquela é minha casa. Mas eu falo aquela é a casa dele. Eu não falo aquela é a dele casa. Em inglês é sempre assim, aquela é minha casa, aquela é a dele casa, aquela é a dela casa. É sempre assim. My, your, his, her, it's, our, your e their antes da coisa. Por isso que é chamado de adjetivo possessivo. Ela é deles. Ela é deles. O que é aquela casa? Ela é deles. It's theirs. It's theirs. Ela é dele. Deles. They painted it themselves. Gente, mas a casa tá tão novinha, pintada. Não, eles pintaram. Ah, eles contrataram o pintor? Did they hire a painter to paint their house? No. Last year they did. Last year they hired a painter to paint their house. But this year they're sort of broke. Estão meio quebrados. And they painted it themselves. E eles pintaram-na. Que chique, pintaram-na. Lá em Minas Gerais nós fala, eles pintaram ela. Eles pintaram ela, eles mesmos. They didn't hire a painter. Eles não contrataram um pintor. They painted it themselves this year. Eles pintaram-na, vamos falar elegantemente, eles pintaram-na eles mesmos este ano. Meus lindos, não adianta. É claro que numa aula, assim, em pouco tempo, eu
eu fiz uma viagem panorâmica e eu estou te ensinando a lógica dos 5 pronomes aqui, que é algo que tem gente que estuda inglês há 2 anos, há 5 anos e ainda não entendeu. É claro que no meu método, no meu curso, você vai ver uma aula mais detalhada, mais aprofundada, com mais tempo, para dar tempo para o seu cérebro processar e assimilar e fazer exercícios de fixação para você nunca mais esquecer isso. Mas eu tenho certeza que com essa lógica, porque o nosso cérebro adora enxergar de forma panorâmica, estabelecendo o paralelo comparativo de um com o outro. Esses são os pronomes. Os 2 que indicam a pessoa, os 2 que indicam posse e o reflexivo, que também pode ser usado com função enfática. Reflexiva porque reflete a ação, o efeito da ação reflete no próprio praticante. Igual, por exemplo, eu me amo. I love myself. Né? Meus queridos, então, o que eu quero te dizer é que quando você aprende a aprender do jeito certo, tudo fica simples. Olha aqui, eu vou fazer agora, por exemplo, o autoditado com você. Vamos lá. Eu vou falar em inglês e você vai repetir junto comigo e escrever, e vai pausar. Eu estou feliz. I am happy. Você ajudou-me. You helped me. Lá, you aqui no pronome objeto. Você ajudou-me. You helped me. Você é gentil. You are kind. Eu agradeci você. I thanked you. Quem que é o sujeito? Eu. Qual que é o verbo? Agradeci. E quem foi agradecido? Você. You. I thanked you. Eu te agradeci. Ele é alto. He's tall. Ela ama ele. She loves him. Ela é inteligente. She is smart. Ele ama ela. He loves her. Ah, mas eu achava que era he loves she. Não pode ser he loves she, porque she é o sujeito ela. Quando eu falo ele ama ela, é he loves her. Tá quente. It is hot. O cachorro mordeu ele. The dog bit it. The dog bit it. Why is the toy broken? Por que o brinquedo tá quebrado? Because the dog bit it. The dog bit it. O cachorro mordeu ele. Nós somos amigos. Nosso jeito, né? We are friends. Eles convidaram nós. Eles nos convidaram. They invited us. They invited us. Vocês todos são ótimos. You are all great. You are all great. Eu ajudei vocês todos. I helped you all. I helped you all. Então, por exemplo, all aqui me ajuda a identificar o significado de you como vocês. Porque se não tiver o all, se eu disser I helped you, eu posso interpretar como eu ajudei você. Agora, quando eu coloco all, estou indicando que é vocês todos, que é no plural. Mas no contexto, muitas vezes, não tem o all. Porque só por estar no contexto, eu consigo identificar que é plural. Elas são minhas irmãs. They are... Ah, não, minhas não. Elas são irmãs. They are sisters. Não é they are my sisters, não. They are sisters. Elas são irmãs. I called them. Eu chamei elas. I called them. Vamos continuar com a técnica do autoditado? Escrevam lá. My car is blue. This is mine. Meu carro é azul. Este é meu. My car is blue. This is mine. Aquele meu que não pode ter o que é meu depois, né? São os possessivos, pronomes possessivos. E esse quadro aqui do lado esquerdo são os adjetivos. Seu livro é interessante. Your book is interesting. Aquele é seu. That is yours. Casa dele, quer dizer, a dele casa é grande. His house. Ah, teacher, e se eu esquecer e falar, por exemplo, igual em português, falar na ordem do português, a casa dele. The house his is big. Tá errado, não é the house his is big. É his house is big. É dele casa é grande. Sempre o adjetivo possessivo está antes da coisa. Não existe a casa dele em inglês. Tem que falar dele casa. His house. His house is big. Esta é dele. This is his. Dela vestido é lindo. Não é o vestido dela é lindo. É dela vestido é lindo em inglês. Quando você entende essa lógica, acabou, fica simples. Her dress is beautiful.
Her dress is beautiful. Aquele é dela. That is hers. Este é meu vestido. This is my dress. And that is hers. E aquele é dela. Seu rabo é comprido. Seu, do cachorro, né? Its tail is long. Este é o dele, né? This is its. Quer dizer, este rabo aqui é o dele. This is its. Nosso time ganhou. Our team won. Esse é nosso. This is ours. Então, essa vitória é nossa, né? This victory is ours. O seu momento é agora. Tipo assim, a sua hora é agora. Chegou a sua hora de ser fluente em inglês. Your time is now. This is yours. Esse é o seu. Deles, cachorro é amigo. Their dog is friendly. Their dog is friendly. That is hers. Hers não, theirs. That is theirs. Aquele é deles, ou delas, né? Agora vamos fazer o shadowing com os pronomes reflexivos. Eu me feri. I hurt myself. Você ensinou você mesmo. Quer dizer, você se ensinou. Quer dizer, você ensinou e aprendeu ao mesmo tempo. Então, you taught yourself. You taught yourself. Ele se culpou. He blamed himself. O verbo to blame é culpar. Então, he blamed his sister. Ele culpou a irmã dele? Não. Ele culpou o pai dele? Did he blame his father? No. He blamed himself. Ele culpou ele mesmo. Ela se ama. She loves herself. Ela se ama. She loves herself. Ela ama ela mesma. Ele se machucou. O cachorro lá foi enfiar o focinho lá sei lá, no cascalho lá e se machucou. It hurt itself. Nós nos divertimos. We enjoyed ourselves. Porque o verbo to enjoy é divertir, desfrutar. Então nós desfrutamos nós mesmos. Quer dizer, nós nos divertimos. We enjoyed ourselves. Nós fomos ao cinema ontem e foi maravilhoso. We went to the movies last night. We really enjoyed ourselves. We enjoyed ourselves, que significa nós nos divertimos bastante. Vocês todos confundiram vocês mesmos. Vocês todos se confundiram. You all confused yourselves. Porque vocês confundiram e vocês mesmos ficaram confundidos por vocês mesmos. Então você vai usar o pronome reflexivo aqui. You all confused yourselves. E por último, eles envergonharam eles mesmos. Quem mandou eles vestirem aquela roupa ridícula? Não adianta chorar. Toda a vergonha que eles passaram, they embarrassed themselves by dressing up like that. Se vestindo daquele jeito. It's no use to complain. Não adianta reclamar. They embarrassed themselves. Eles envergonharam eles mesmos. Meus queridos, respirem fundo. Eu espero que vocês tenham sentido a emoção de ter entendido de uma vez por todas a função de cada um desses 5 tipos de pronomes, os 2 pessoais, os 2 possessivos e aquela última coluninha dos reflexivos e enfáticos. É claro que você só automatiza, só fica na ponta da língua depois de treinar. Mas você não consegue automatizar algo que você ainda não entendeu. Ninguém automatiza, ninguém pratica aquilo que ainda não entendeu. É importante você ter entendido a função. E é claro que vai existir uma aula mais detalhada com exercícios de fixação para você. Mas eu tenho certeza que muito provavelmente muitas fichas caíram para você agora com relação à função de cada um desses 5 pronomes. E eu quero te convidar para assistir a próxima aula, que vai ser agora, sexta-feira, 9 horas da manhã, que está imperdível, porque é uma aula em que eu vou te ensinar a terceira roda dentada. Quer dizer, das 10 rodas dentadas da fluência, nessas 3 aulas gratuitas, você vai aprender uma em cada aula. Só vai ficar faltando 7. Se você me der a honra de continuar sendo seu professor, de continuar segurando na sua mão e instalar as outras 7 rodas dentadas no seu cérebro. Porque a terceira, vocês já instalaram 2. A do IGP, verbar, verbando, verbado, e
a dos 5 pronomes hoje. E na próxima aula você vai instalar a roda dentada com 4 dentes. Esse já é um spoiler, tá? É a terceira roda dentada, que é fundamental você instalar no seu cérebro. Ela tem 4 dentinhos, ela é muito simples, você vai amar. E na próxima aula eu já vou te ensinar a segunda técnica mais poderosa. Que essas 2 técnicas, o self-dictation que eu te ensinei hoje, mais essa técnica que eu vou te ensinar, e tem a ver com ping-pong, é uma técnica fantástica de construção da fluência, que eu vou te ensinar na próxima aula. E meus queridos, muita gente está me perguntando, né? Como me tornar fluente? Meus queridos, não tem segredo. Não tem milagre. É aprendendo a aprender do jeito certo. Aprendendo com qualidade, com amor, com emoção. É claro que nessa aula de hoje eu tentei passar aqui o máximo de conhecimento para você, para provar para você que quando você enxerga o todo panoramicamente, fica mais fácil para o seu cérebro criar os paralelos de associação semântica e entender a lógica dos pronomes igual você entendeu hoje. Calma, porque ainda tem mais uma aula incrível na próxima sexta-feira para você assistir. E antes que eu me esqueça, eu tenho uma mega surpresa incrível para você. Na aula 3, você não perde por esperar. Além da aula, está maravilhosa. Você vai aprender muito. Tem a roda dentada, a terceira roda dentada da engrenagem da fluência. Ainda tem uma mega surpresa para você. Prepare-se para fortes emoções. E o grande presente que eu prometi para você é você baixar os exercícios aqui abaixo. Tem um link aqui abaixo, é só você clicar e baixar esse exercício. Quero te agradecer do fundo do coração e te dar os parabéns. Congratulations for your enthusiasm. Parabéns pelo seu entusiasmo. Você pode ter certeza que a sua dedicação, o seu amor empenhado em ter assistido essa aula nunca será em vão. O que você aprendeu nessa aula já foi assim uma virada de chave que eu tenho certeza que vai ser de grande valor para você, para o seu aprendizado. Coloca aqui abaixo o que você achou dessa aula 2. Claro que ela foi um pouquinho mais densa, essa roda dentada dos pronomes, mas eu tenho certeza que muita ficha caiu no seu cérebro, para você entender de verdade. Faça o download do exercício, treina comigo, copia no seu caderninho, porque a aula 3 está incrível. Um beijo no seu coração, gratidão por ter assistido essa aula 2. Me sinto muito honrado com a sua participação nesse intensivão, nessa sequência de 3 aulas gratuitas, e você não pode perder a aula 3. Porque eu vou estar respondendo muitas dúvidas que já me perguntaram a respeito da aula 1 e eu vou estar respondendo na aula 3 também. E a roda dentada que eu vou instalar no seu cérebro na aula 3 é incrível. Você vai pensar assim, meu Deus, como que eu nunca tinha enxergado isso antes? Fora a outra técnica de programação neurolinguística, que é a técnica do ping-pong, que você vai adorar e você vai falar como que é possível alguém ficar fluente em inglês sem estudar através dessa técnica, sem usar essa técnica nos estudos. É impossível. E você vai descobrir, vai aprender e eu vou treinar junto com você vai treinar junto comigo essa técnica do ping-pong na aula 3. Fiquem com Deus, preparem-se para fortes emoções e até a aula 3. Bye bye.